Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e essa é a BeefPoint TV, um resumo das principais notícias da pecuária de corte. Hoje, quinta-feira, 29 de setembro de 2011. Vamos às principais notícias. Hoje, o principal destaque é que o IBGE soltou os dados do segundo trimestre, de abril, maio e junho de 2011 de abate de bovinos no Brasil. O que aconteceu? Queda de 7% em relação ao segundo trimestre de 2010. E por da onde veio essa queda? Uma diminuição no abate de machos, e, em contrapartida, um aumento do abate de fêmeas. Então a gente está compilando todos esses dados, está comparando, estudando, vamos fazer gráficos, tabelas e análises disso, vamos publicar amanhã, mas inicialmente as informações são essas. O abate caiu em relação ao ano passado, no segundo trimestre, o abate de fêmeas aumentou e o abate de machos caiu bastante. Então esse é o resumo do IBGE do que a gente tem hoje. Aguarde amanhã uma análise bem mais completa do BeefPoint. Preços do boi no Paraguai, preços do boi no mundo. O boi caiu no Paraguai na semana 22%, desde a aftosa caiu 44%, mostrando o impacto, o dano, o prejuízo para o pecuarista paraguaio que está sendo a aftosa. Em uma fazenda, em algumas, menos de 20 animais, um pequeno foco está dizimando a economia pecuária no Paraguai. Fica aí o alerta de que o Brasil precisa estar sempre atento a esse tipo de coisa. Eu escrevi um artigo, um editorial para o site, que o título é Aftosa no Paraguai e Impactos para o Brasil, uma análise preliminar, que eu faço uma compilação, uma análise, uma reflexão desses temas, desses assuntos, das coisas que estão acontecendo no Brasil e no Paraguai. Fica o convite para você ler e comentar. Já estamos, inclusive, com alguns comentários muito interessantes. Uma notícia interessante sobre varejo: a Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, divulgou que em agosto desse ano, em relação a agosto de 2010, as vendas totais de supermercados aumentaram quase 4%. A gente não existe esse tipo de dado para carne bovina, então a gente usa esses dados de vendas gerais de supermercados como uma forma de indicar a força do varejo, a força do consumo, a firmeza do consumo interno. Um exemplo de que o mercado interno continua comprando mais. Isso não é diferente para a carne bovina. Falando de Estados Unidos, carne bovina cresceu, a produção cresceu 4% em agosto desse ano nos Estados Unidos, mostrando aí o crescimento da produção americana. Em São Paulo, a negociação fiscal do governo de São Paulo, o governo do estado com o setor de frigoríficos, para tentar equalizar e tentar manter os frigoríficos aqui operando no estado de São Paulo. Isso aí é uma demonstração de que o estado está preocupado e está procurando manter os frigoríficos aqui, manter emprego, manter faturamento, manter a economia. Uma outra notícia ainda é relacionada a frigoríficos. O Ministério do Trabalho está negociando os frigoríficos, a ABIEC, uma série de entidades, a Abrafrigo, rever as normas de trabalho dos frigoríficos. Então é uma maneira aí interessante, inteligente do setor estar envolvido, proativo e estar lidando com essas questões. Fica o convite para você ler a notícia completa, se é do seu interesse saber dessas questões de trabalho no setor de frigorífico. Austrália, exportações de carne bovina devem cair, ainda outra notícia relacionada ao mercado internacional. Publicamos hoje um artigo no Espaço Aberto do Rodrigo Lima, que é do Ícone e da Rede Agro, com o título Fazendas aqui, Florestas aqui também, que é um contraponto a um trabalho, uma campanha de uma ONG americana que começou em 2009, que promovia o seguinte: eles falavam, olha, florestas lá no Brasil, e fazendas aqui. Então eles estavam promovendo, a gente vai incentivar, a gente vai fazer de tudo para que exista mais preservação, não exista desmatamento, e a gente mantém as fazendas, a produção de alimentos, a produção agrícola nos Estados Unidos. Isso vai trazer renda para o americano e, obviamente, a trazer menos para o brasileiro. Então é um contraponto, fica aí o convite para você ler o artigo do Rodrigo Lima. Falando de mercado, principais indicadores: o preço do boi segue na sua tendência de leve alta, todo dia aumentando um pouquinho. O bezerro, o indicador, caiu mais um dia, já está alguns dias abaixo de R$700. A relação de troca subindo pelo aumento do boi e pela queda do bezerro. Ontem foi um dia de valorização do dólar, uma pequena valorização, recuperando depois de
poucos dias de acomodação no dólar, e o boi gordo em dólar cotado a $54, ainda muito melhor do que os $66 que a gente teve em final de julho. Olhando o gráfico do boi em dólar e do dólar, vocês veem que o dólar teve uma alta desde o finalzinho de agosto muito acentuada até a semana passada. Vem uma semana aí de queda de acomodação de 1,90 para 1,80 e ontem teve uma pequena recuperação. O boi gordo acontece exatamente a mesma coisa, só que na ordem inversa, né? Olhando o contrato futuro e o preço do boi gordo, o indicador Exalc, aquilo que a gente falou na tabela, já desde meados de setembro o boi vem aumentando um pouquinho todo dia e o contrato futuro vem aumentando mais. Aí você vê que a inclinação da curva está um pouco mais acentuada do contrato futuro, confirmando, né, reforçando uma tendência, uma hipótese que a gente levantou na pesquisa Top 50 de confinamentos, de que esse ano o confinamento, a saída maior de animais ia ser em setembro, não em outubro. Então a expectativa do mercado já está mostrando que é uma recuperação mais acentuada do preço do boi para final de outubro. Para falar disso, né, a gente está realizando uma pesquisa, uma enquete rápida que a gente começou na terça-feira, que é perguntando para todos os leitores do Beef Point qual que é o sentimento, a sensação em relação ao preço do boi gordo base São Paulo, para a gente poder comparar com todo mundo, para final de outubro, para final de novembro e final de dezembro. A gente já está com mais de 130 respostas e até o final do dia de hoje a gente vai estar recebendo, está divulgando a newsletter de hoje, está fazendo uma grande divulgação. E a nossa meta é ter 200 respostas e compilar essas respostas e publicar amanhã. Qual que é a estimativa, qual que é a sensação, qual que é o sentimento do mercado, dos formadores de opinião que acessam o Beef Point, como que eles estão vendo o mercado do boi para esses 3 meses para frente. A gente está bastante satisfeito com o resultado até agora e fica o convite, se você não participou, participe, e se você conhece alguém que gostaria de participar, indique essa participação. Falando de bezerro, aquela questão de que o bezerro segue caindo, inclusive alguns dias abaixo de R$700, e a relação de troca aumentando desde meados de setembro, né? Mercado de carne estável, né? Só que como o boi subiu, o spread, a diferença entre o preço do boi e o preço da carne aumentou um pouquinho. Quando aumenta, significa menor margem para o frigorífico, menor folga para o frigorífico. É um sinal de que a gente está tendo um aumento do boi mais firme do que o aumento da carne. É normal, inclusive, isso no final de mês. A gente acredita que na virada de mês para outubro, a carne possa se recuperar de preço, né? Falando de MyPoint, falando de participação de empresas, de parceiros, de quem está participando do Beef Point como apoiador, como patrocinador, a MSD Saúde Animal publicou um vídeo, né, no MyPoint dela sobre a história do pecuarista brasileiro. Um vídeo institucional, um vídeo com dados, um vídeo muito bacana que a MSD produziu para homenagear a história do pecuarista brasileiro, e está aí o convite para você acessar no MyPoint da MSD esse vídeo apresentando a história do pecuarista brasileiro. A MSD é um grande parceiro do Beef Point. Ainda a Ponderosa Angus Ranch publicou no MyPoint dela um vídeo institucional do programa Carne Angus Certificada. Também fica o convite para você assistir esse vídeo, né? Muito obrigado por participar, por acessar, por fazer parte do Beef Point. Fica aí o nosso convite para você continuar acessando e continuar participando, comentando, debatendo, seja pelo site, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.